Ah, você quer ver um logo bom? Toma! Não, na verdade é esse aqui. Fala, meu povo, hoje eu finalmente vou trazer um vídeo que tem relação com a minha profissão, vejam só. Pra quem não sabe, eu sou designer digital e adoro mexer com essas coisas de identidade visual. Então não, aquele banner antigo que eu usava não era só por meme, realmente eu tenho uma formação nisso. Então hoje nós vamos falar sobre logos, aquilo que aparece na capa do mangá quando você tá lendo. A função de logo é comunicar o seu projeto utilizando de textos, desenhos, talvez até símbolos. E meu amigo, como é fácil achar logo ruim, hein? Pelo amor de Deus, você com certeza já viu um logo que você achou incrível e outro que você achou uma bosta. E tem uns que não são necessariamente ruins, tipo esse de Dr. Stone. Olha a pedra! Mas, para o bem de vocês, eu vim trazer logos de anime e mangá que conseguem se salvar e serem de fato interessantes. Vamos começar com essa coisa fofa aqui, o logo de Beastars. O nome do anime junta a palavra Beast, que é fera, com Star, que é estrela, formando assim a palavra Beastar, que é como eles chamam os prodígios da série. Mas se você separar as letras, dá para encontrar também a frase Be a Star, seja uma estrela, junto com uma estrela na letra A, representando como esse anime encontra jovens talentosos. E claro, a letra B tem pelo, porque esse anime tem furry. E falando de furries, Naruto. A ideia é bem simples, pegar uma fonte escrita em pincel, colocar as cores das roupas do Naruto e colocar uma espiral atrás para representar o clã Uzumaki. E o próprio Naruto, que tem o nome da comida que tem um símbolo de espiral. E essa ideia de associar o logo com o significado do nome também continua em Boruto. Aqui eles trocam a letra O por uma porca de parafuso, já que o nome Boruto pode ser lido como bolt, que é parafuso em inglês. Agora, o que isso tem a ver com anime? Vocês que tem que me dizer. O Boruto é mecânico? Não sei. E continuando com Big Three, nós temos o melhor anime dos três, sem clubismo, One Piece. Aqui dá pra ver a bandeira do Luffy dentro da letra O, e a caveira está segurando a âncora com uma corda que atravessa todo o logo. O texto está em azul para refletir o mar, e a fonte é bem caricata para passar essa energia, esse carisma de One Piece. O único problema que eu tenho com esse logo é essa letra I, porque cara, colocar o Luffy na letra I foi uma ideia muito tosca, cara. A versão da Netflix até arruma isso e ficou bem melhor na minha opinião. E tem a do filme Gold também, que é bem legal. Fechando a Big Three, o logo de Bleach pra mim entra no mesmo estilo do de Blue Exorcist. Os dois utilizam chamas para representar algo sobrenatural, como espíritos e demônios, e a diferença é que um tem uma fonte serifada, provavelmente por envolver muitos temas religiosos e mais sérios. Um logo que eu acho bem simpático é o de Boku no Hero. Ele usa essa perspectiva bem legal, junto com uma fonte que reflete os estilos de quadrinhos, né, de HQ da Marvel, da DC, já que, né, é um anime de super-heróis. Outro que também é bem simpático é o de Sailor Moon. Ele usa essa cor rosa e essa fonte meio Barbie para dar um ar de algo feminino. E sabe o que mais que é feminino? Pois é bem tosco, mas eu tenho que dar ponto pela ousadia. Eu vou te dar 5 segundos para tentar adivinhar sobre o que é esse anime. Exatamente, demônios. O logo de Demon Slayer é bem interessante, ele usa essa fonte meio corrompida para dar um ar de inadequação. E atrás tem um corte em formato de lua, já que os personagens matam Onis, que só aparecem durante a noite. Outro logo que segue nesse estilo de corrupção, né, de algo corrompido, é o de Steins Gate. Aqui as letras parecem estar desgastadas e instáveis, como se estivessem sendo afetadas por algo. E eu não vou dar spoiler, mas isso tem a ver com o anime. Agora eu vou mostrar um dos meus favoritos. O logo do mangá de Death Note parece só um monte de letras jogadas, mas meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Esse logo tem tanto plot twist quanto o anime. Deixa eu te mostrar. De início, você acha que as letras estão só embaralhadas. Até que você percebe que, na verdade, a letra A é uma bala que foi atirada pela letra E para matar HNO. E as duas letras T são na verdade a trajetória da bala. Eu achei isso muito criativo, mano. Esse logo parece uma ameaça. Parece que tem um jogo de Among Us no meio do logo. Quando você percebe aquelas letras pontiagudas e o sangue escorrendo, você pensa: caraca, agora esse anime vai ficar tenso. Ou de Hellsing, que olha, apesar de eu não ter assistido, eu admito, esse logo tem drip. Esses 3 logos parecem que querem me matar. Parece que quando eu estiver lendo o mangá vai aparecer uma... Chainsaw Man, nossa, que logo bom, mano.
criativo, direto ao ponto, exala a personalidade e comunica muito bem a vibe do mangá. Eu adorei. Chainsaw Man, então uma serra elétrica, porra, que coisa mais óbvia que isso. E falando em coisa boa, os animes de esportes têm logos bem legais por algum motivo aleatório. O de Haikyuu, por exemplo, tem as cores do time da Karasuno, com o pingo no i sendo uma bola que foi lançada até o ponto de exclamação, representando a jogada principal do time da Karasuno, que é fazer cortes bem rápidos. O de Kuroko tem as cores dos personagens principais, o Kagami e o Kuroko, mas também são as cores da NBA, você não sabia disso, né? O de Free transforma o ponto de exclamação em um respingo de água, e transmite a ideia de algo refrescante, né, e do verão, já que esse anime é sobre natação. Eu consigo tranquilamente imaginar esse logo numa lata de Sprite da vida. Próximo temos o de Super 11, que utiliza os raios, que são a marca do Colégio Raymond, com uma fonte bem energética, já que é um anime de futebol com superpoderes, né? Esse logo parece que vai soltar um Kamehameha, então combinou bem com o anime. E por último, também tiveram logos que eu não consegui colocar em nenhuma categoria específica, então vamos fazer um speedrun, vamos acelerar isso aí. Esse logo de Uzumaki parece que foi feito por um maconheiro, o que na real até combina com o anime. Yu-Gi-Oh! 5D. Olha, eu não ligo pra nada que veio depois do Yu-Gi-Oh! GX, mas esse logo é da hora. Mashal. Não é grande coisa não, mas eu dou ponto só pela paródia com Harry Potter. Darling the Franxx. Eu gosto do quão futurista é esse logo, dá pra perceber de cara que é algo sobre robôs. Shiori Experience. Utiliza uma fonte ondulada que realmente comunica ondas sonoras e essa parte espiritual que envolve a história. Murin Login usa um estilo de fonte digitalizada, já que se trata de um mundo virtual. E sim, eu sei que No Game Live fez isso também, mas aqui eu acho que é mais bem feito. Então esses foram os logos de anime e mangá que eu curto. Foi bom poder falar sobre isso, porque eu sempre vejo o pessoal falando de logos de jogos, então foi legal dar um pouquinho de atenção para os logos de anime também. Eu adoro essa parte de design, tá? Vocês podem até comentar logos que vocês acham legais, que eu vou dar uma olhada e quem sabe eu faço uma parte 2. É isso, meu povo. Falou!